Muito bem, amados, nessa noite nós vamos dar início a um novo estudo de mais um livro da Escritura, Carta de Paulo aos Colossenses. Os irmãos podem abrir. Vamos ler aqui o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 12. Vamos fazer diferente, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, tá ok? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Amém? Queridos, estamos diante de uma epístola, né? Diante de uma carta. É preciso que nós entendamos um pouco acerca do propósito de uma carta, de uma epístola da Bíblia Sagrada, de uma missiva, né? Nós sabemos que Cristo, ele é o enviado do Pai. Vamos partir deste pressuposto, deste entendimento. Até então, até a encarnação do Filho de Deus na sua primeira vinda, no seu primeiro advento, nós temos o que diz lá em João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Mesmo que nós tenhamos o testemunho de Moisés, da Bíblia hebraica, na Torá, ou dos profetas e dos salmos, leis, salmos e profetas, um fato que nós devemos nos apegar e nos assegurar mesmo desta verdade é que ninguém jamais viu a Deus. Quando João diz essas palavras no seu evangelho, alguém pode perguntar, você leu os primeiros 8 versículos de Colossenses, vai falar de João, né? Mas porque eu quero que os irmãos entendam, nós estamos no estudo de uma epístola. Nós temos que entender qual é o papel de uma epístola, nós temos que entender qual é o valor de uma epístola e como devemos tomar a epístola para a aplicação na igreja. Então eu estou partindo desse pressuposto de que nem Moisés, nem os profetas, nenhum daqueles antes de Cristo poderia dizer que veio diretamente do Pai, que fora enviado do Pai, ou que estivera no seio do Pai, para que pudesse falar acerca do Pai com precisão. O fato é que o apóstolo Paulo também, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, ele fala que ele diz, o Deus que habita em luz inacessível, que jamais foi visto por homem algum, e homem algum é capaz de vê-lo. Então, a Escritura está sempre colocando os homens aqui, terrenos, aquém de uma condição própria e pessoal de saber exatamente quem é Deus. Eu poderia colocar 3 textos para os irmãos, nesse princípio, nessa introdução. João capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. O segundo texto seria João capítulo 3, versículo 11, quando Jesus fala assim, olha, eu quero ler para os irmãos, capítulo 3 de João capítulo 3, versículo 11, diz assim, capítulo 3, vamos ler o versículo 12 e 13, né? Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ou seja, das coisas do céu. Aí ele diz no 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, vamos ver as relações.
João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem? O revelou. Ou seja, quem revela o Pai é o Filho unigênito. O Deus unigênito no seio do Pai. Porque todos que vieram antes não viram a Deus. Você vai para João capítulo 3, versículo 12 e 13. Jesus fala assim, olha, quando eu falo das coisas da terra, e aí ele está falando exatamente sobre o evento lá de Moisés, que levantou a serpente no deserto. Se eu falar das coisas da história de vocês aqui da terra, vocês não creem em mim. Agora imagine se eu começar a falar das coisas do céu. Ele quer dizer que os homens não têm ideia das coisas que estão no céu ou que são do céu. Aí ele diz em seguida, ora, ninguém subiu ao céu. Então, 1,18 de João, ninguém viu a Deus. 3,11 ou 12 de João, ninguém subiu. Alguém subiu lá? Para saber, para ver, para dar o testemunho com exatidão? O terceiro texto, 1 Timóteo 6,16, o Deus que habita em luz inacessível, o qual homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Com esses três textos, nós chegamos a uma conclusão. Todo testemunho que um homem dá acerca de Deus e acerca das coisas celestiais não pode jamais ter a exatidão da realidade de Deus. Todo testemunho que o homem, seja ele Moisés, seja ele Elias, seja quem quer que seja, não pode ser a exatidão da verdade ou da realidade que é Deus. Por este motivo é que Deus envia o seu Filho ao mundo. Jesus vem ao mundo como aquele que está no seio do Pai, e ele se faz carne, se faz homem, e agora ele pode falar, pessoal, eu estou vindo do céu, eu estou vindo do Pai, eu estou vindo do seio do Pai, eu conheço o Pai, e portanto o meu testemunho acerca do Pai é verdadeiro. Vocês entendem? Ele vai dizer por várias vezes, no capítulo 7 de João, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Ou seja, ele é enviado do Pai, e ele traz a doutrina do Pai, a verdade que o Pai manda ele ensinar aos homens. Hebreus capítulo 3, versículo 1 e 2, fala que Jesus, ele não somente é o nosso sumo sacerdote, mas ele é o apóstolo de Deus. Ele é o enviado de Deus. Então, de todos os que vieram à terra falar a nós, muitos, ou a maioria, são homens que vieram da parte de Deus, mas cuja origem são os próprios homens. Somente um veio do céu, somente um veio do seio do Pai, somente um conhece o Pai, somente um sabe com exatidão quem é o Pai, e somente este, que é Jesus Cristo, portanto, é que pode nos falar com precisão acerca do Pai. E para isso eu quero conduzir os irmãos a um texto. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Nós já vamos chegar na epístola aos Colossenses. Eu estou apenas fazendo aqui uma pequena introdução para os irmãos entenderem como que nós devemos olhar para as cartas. No caso, a carta aos Colossenses, como nós vamos estudá-la, como nós vamos olhá-la. Capítulo 11 de Mateus, versículo 25 a 27. Veja. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Juntem esses quatro textos. João 1,18, João 3,13, 1 Timóteo 6,16, e fecha esse pensamento com Mateus 11,27. Ninguém conhece o Pai. Que maravilha. Só o Filho conhece o Pai, e portanto só o Filho pode nos falar quem é o Pai. Ou seja, é na face do Filho que nós vamos conhecer com exatidão quem é o Pai. Esse é um texto também que está lá em
primeiro aos Coríntios, né? O segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que diz que nós só podemos conhecer o Pai na face do Filho. Bem, com isso, o que eu quero dizer? Que o Filho, tendo vindo, ele falou aos homens. E o seu falar está registrado em Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 chamados evangelhos, chamados os 4 evangelhos, são grafados com letras ou com letra inicial minúscula, porque é o evangelho de Marcos. Não é o evangelho. Nós temos 4 evangelhos, porém, todos eles testemunham do evangelho que é uno. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é o próprio Cristo encarnado, vivendo e falando entre os homens. Então, o Cristo de Deus na sua manifestação, o Filho de Deus no seu viver humano e o Filho de Deus na sua palavra ensinada e falada aos homens, tudo isso é o evangelho. Ocorre que o evangelho, ele é restrito ao viver de Cristo e ao falar de Cristo, que é um falar geral. Ele fala como é a cidadania do reino de Deus, ele fala qual é a natureza do reino de Deus, e ele cria parábolas para tentar, de alguma maneira, demonstrar como seria esse evangelho numa relação prática. Por exemplo, ele diz, pense num credor incompassivo. Aí ele fala a parábola do credor incompassivo. O que é a parábola do credor incompassivo? Senão uma simulação de uma situação real, mas que não ocorreu. Ele cria uma história para aplicar o evangelho dentro de uma situação prática. Vocês entendem o que eu estou dizendo? De modo que nós temos o falar de Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João. Em Atos, começa a igreja na sua realidade. Aí vamos agora encontrar a igreja no viver prático. E aí, quando começa um tanto de igrejas surgirem, a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Colossos, a igreja de Roma, não é? A igreja de Filipos, aí agora os apóstolos começam a se deparar, assim como os irmãos começam a se deparar com situações reais. Entenderam? Uma coisa é o evangelho anunciado e vivido em Cristo. Outra coisa agora é como esse evangelho será aplicado numa situação real. É aqui que surgem as epístolas. O que são as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, ou de Judas? Ora, as cartas é o falar de um apóstolo que tem interiorizado a palavra de Deus. A palavra de Deus não são versículos, a palavra de Deus não são capítulos, a palavra de Deus não tem nenhuma relação direta com o texto material escrito. A palavra de Deus é o próprio Cristo. Em João capítulo 1 mesmo diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse Cristo habitando o espírito, o coração dos apóstolos, esse Cristo que foi visto, por isso que Cristo trouxe para junto de si os apóstolos, para que eles vissem essa palavra encarnada, vivendo e se relacionando com os homens. Eles agora, tendo o evangelho revelado, enquanto essa pessoa viva que vive entre os homens, eles agora vão ensinar esse Cristo à igreja, em cada circunstância nas quais elas se encontram, de maneira prática, por meio das cartas. As cartas, portanto, são a aplicação do evangelho. É como que Paulo dissesse, como viver o evangelho, os apóstolos dissessem, né? Como é viver o evangelho de maneira prática. Aí em cada igreja, que naquela época em cada cidade havia uma igreja, se encontram os mais diversos e típicos problemas. Você lê a carta aos Coríntios, por exemplo, você vai encontrar uma igreja que tinha uma série de problemas. Desde problemas conjugais, problemas de relacionamentos, problema de divisão, problema de partidarismo, problema de incesto, de impureza, de uma série de situações
que Paulo, então, escreve uma carta para dizer como o evangelho se aplica nesta e naquela situação. Quando, portanto, nós lemos uma epístola, e agora nós estamos com os olhos voltados para a epístola aos Colossenses, nós precisamos nos situar dentro dos problemas reais da igreja de Colosso. Nós temos que nos situar no tempo desta igreja e procurar entender quais eram os problemas que essa igreja estava enfrentando. Para, a partir de então, nós podermos compreender o falar do apóstolo, como Cristo se aplica naquele dado contexto. Aí vamos poder comparar com o nosso contexto, não o nosso contexto de igreja enquanto ministério de volta à palavra, que poderia ser também, e deve, né? Mas, sobretudo, é importante que nós tenhamos a leitura dessa carta, buscando o contexto em que Paulo a escreveu e o contexto da igreja no tempo presente. A igreja do século 21, que é um contexto maior, a igreja no Brasil, e então a nossa igreja, o local. Desse modo, vamos ter um grande aproveitamento desta epístola, né? E quando se lê, portanto, os grandes comentários desta epístola, essa semana eu passei a semana inteira lendo vários comentários. É importante que quando você estuda, você leia o parecer de um, de outro escritor, de uma linha de outra, uma linha reformada, uma linha pentecostal, uma outra linha, né, católica, não importa. Você é saber o que as pessoas estão falando, como elas leram, como elas aplicaram, como elas compreenderam. E depois nós fazemos a nossa própria leitura, levando em conta que havia um contexto na qual ela foi escrita e que talvez nós não encontremos com exatidão os mesmos problemas daquele tempo no nosso tempo. Mas nós vamos encontrar problemas semelhantes e esse diálogo, portanto, é extremamente importante. Então, o que apontam aqui, geralmente, os estudiosos, e mesmo a própria carta vai nos apontar, é que basicamente havia dois grandes problemas nesta igreja, ou naquela região, ou sobretudo naquele tempo. Eu vou apenas apresentar os dois problemas, mas não vamos adentrá-los, senão quando chegarmos em cada ocasião nos textos em que Paulo vai tratando esses problemas. Mas hoje eu quero que os irmãos comecem a pensar sobre isso, para nós nos situarmos no contexto da época, né? Dois grandes problemas Paulo procura tratar quando escreve essa carta. O primeiro e grande problema, que para nós é um problema, inclusive, presente, até nos dias de hoje, é o problema do judaísmo, dos ritos judaicos, das práticas judaicas, da lei judaica, porque pensem comigo por um momento. Nós temos ali, quando Cristo veio ao mundo, né? Nós temos ali uma nação que há 1.500 anos, de Moisés a Cristo, 1.500 anos, é muito tempo, não é? 1.500 anos, esteve vivendo completamente sob a ótica da lei e dos profetas, da Torá e dos profetas. E, sobretudo, os últimos 400 anos antes de Cristo, que é chamado o período intertestamentário entre Malaquias e Mateus, é o período de 400 anos, ali se instaurou de maneira muito profunda, né, no sentido teológico e também no sentido antropológico, a experiência dos judeus na sua própria terra, instaurou-se o que nós conhecemos por judaísmo. Entenda, não havia judaísmo antes ali desses 400 anos finais. O judaísmo é uma religião que se instaura na base da lei e dos profetas. O que havia antes eram os escritos, Moisés, havia uma esperança e uma palavra profética, messiânica, que o povo vai aguardando. Mas o povo se estrutura enquanto uma organização religiosa com todos os seus fundamentos, no que diz respeito a uma organização de lideranças. Surgem os fariseus, surgem os escribas, surgem os saduceus, surgem os herodianos, vão surgindo uma série de seitas com defesas teológicas
e leituras e interpretações da escritura hebraica diferentes. É onde se instaura definitivamente ali todos os ritos com suas festas a partir da ótica do judaísmo, que inclusive Malaquias reprova. Se você ler, Malaquias já falava já de como a casta sacerdotal havia se desviado completamente do propósito de Deus. É certo que ao longo da história do povo de Israel toda tem uns desvios, né? Mas é neste momento de 400 anos que vai haver a solidificação de uma organização chamada ou conhecida por judaísmo. Então, imagina agora que é neste momento, aqui exatamente, que o povo de Israel vivendo sob a perspectiva da lei dos profetas, e agora 400 anos sendo sedimentados em seus corações, sendo sedimentadas todas a visão judaizante da lei e dos profetas. Ou seja, a esperança messiânica quase que desaparece. Eles têm uma visão messiânica, mas é uma visão política da coisa. Ou seja, agora política e religião se misturam. Uma grande estrutura. É aqui que vai surgir o Sinédrio, que é uma organização político-religiosa do povo de Israel. É aqui que vão surgir as várias seitas, né, do judaísmo. É aqui que então vai haver essa aliança, né, entre o povo de Israel, e primeiro com a Grécia, depois com o Império Romano, no último século antes de Cristo, ali no finalzinho, que eles se organizam e se fundamentam. De sorte então que quando Cristo vem, este povo agora, eles não têm nenhuma noção de realidade espiritual. Tanto é que tudo que Cristo falava, Cristo era reprovado. Eles pensavam que Cristo tinha vindo destruir a lei e os profetas. Aí vem Cristo com uma palavra totalmente orgânica. Ele começa Mateus, por exemplo, falando acerca da natureza do reino dos céus. Leia Mateus 5, 6 e 7 e procure entender a natureza do reino de Deus, ou a natureza dos cidadãos do reino dos céus. Cristo no seu reino, o espírito desse reino de Deus que vem e se manifesta aos homens, e procure relacionar com a visão judaizante acerca do Messias. Não há como conciliar as duas visões. Porque a visão que os judeus tinham de Cristo, ou do Messias, é que ele teria um reino terreno, agiria com a força terrena, teria um trono terreno, subjugaria as nações com a sua força. É uma perspectiva totalmente material, totalmente sintética da coisa. Ao passo que Cristo vem dizendo, não, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Olha, tudo que os judeus não queriam naquele tempo era mansidão, porque como ser manso diante da opressão do Império Romano? Nós temos aqui ser pessoas violentas para lutarmos. Aí vem Cristo, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os pacificadores. Pacificadores são aqueles que foram pacificados na sua alma, no seu ser, que têm total paz com Deus e com os homens. E porque ele está totalmente pacificado, ele pode ser um instrumento pacificador de Deus para a humanidade. Não violência, nenhum tipo de violência. Aí Cristo vem falando. Agora você imagine que Cristo agora, ele fala, ele prega, ele ensina, ele mostra o reino de Deus na vida prática, porque ele se encarnou para viver essa vida do reino. Ele agora deixa os seus discípulos eram galileus, mas que estavam sob essa visão governante do judaísmo, deixa uma igreja em Jerusalém, a primeira. Agora imagine quem constituía essas igrejas, essa igreja de Jerusalém. Era o fariseu fulano, que havia se convertido, era o escriba Beltrano, era o sumo sacerdote Cicrano, só essa turma. Imagine, 1.500 anos de história sob a lei dos profetas, os últimos 400 anos sob o viés do judaísmo, e agora, como é que eles vão começar uma era da graça, ou que seja uma era
da realidade, uma era das experiências espirituais, da realidade espiritual, em que o templo é vivo e orgânico, somos nós, em que a verdade não consiste em coisas, não tem nenhum aparato de coisas, não tem um sistema sacrificial de ofertas, de sacrifícios, de dias, de meses, de lua nova, de festas anuais, nada disso. Tudo acontece no espírito humano. Complicado. Para eles é difícil. Porque é uma transição, humanamente falando, impossível. Não, nós podemos tirar por nós aqui. Nós já passamos por algumas transições. E nós que já estamos já numa veia da verdade, de Cristo enquanto a verdade, né? A manifestação da realidade que é o próprio Deus, nós sabemos disso. Um dos primeiros livros que escrevemos foi Odre Velho e Vinho Novo, tratou profundamente sobre a questão da lei, sombras e figuras, da realidade em Cristo. Fizemos uma conferência com esse tema, estudamos Gálatas com esse tema. Mas, de repente, ao falar de Cristo, quanto mais você vai burilando a verdade que é Cristo, para que fique somente Cristo, o povo vai se assustando. O povo vai ficando assustado. Porque o povo, só Cristo, está ficando muito Cristo. O povo ainda quer alguma coisa além de Cristo. O povo assusta, mesmo aqueles que já ouviram muito. Toda religião, ela é feita de coisas. Então, logo no primeiro século, Paulo escreve essa carta aos Colossenses por volta do ano 60, um dos grandes problemas que a igreja enfrenta, embora uma igreja gentílica, uma igreja da Ásia Menor, né, nós temos aqui uma igreja sob a influência de muitos que saíram pelo mundo afora, dizendo pregar o Evangelho e influenciando, sobretudo, as igrejas gentílicas a viverem no viés do judaísmo, da lei e dos profetas. Era muito forte. A igreja de Jerusalém não tinha nenhuma dificuldade, né? Afinal, o próprio Tiago, que era apóstolo, irmão de Jesus Cristo, um dos esteios lá da igreja de Jerusalém, ele era pró-judaísmo. E Pedro, quando estava do lado dele, se submetia. Quando estava do lado de Paulo, virava casaco. E Paulo brigava com ele. Como sendo tu judeu, vives como um gentil, e agora queres obrigar os gentios a viverem como judeu? Você está louco? Paulo fala isso em Gálatas capítulo 2, né? Paulo falou assim Paulo falou, eu falei com Pedro cara a cara. Eu o repreendi cara a cara, porque não andava segundo a verdade do Evangelho. Então, nessa carta aos Colossenses, Paulo vai tratar como um perito, com bastante destreza, a separação. Ele vai usar um bisturi espiritual para separar o judaísmo de um lado e Cristo do outro. Problema do judaísmo, essa visão judaizante. Por quê? Porque não há problema com a lei e os profetas. O problema está na visão que se imprimiu sob a lei e os profetas. Ou sobre a lei e os profetas. A lei e os profetas visavam falar do Cristo. Não existe contradição entre Cristo e a lei e os profetas. O próprio Cristo disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. O problema é quando o judaísmo, ou os judaizantes, que eram os mentores do judaísmo, não conseguiam ver Cristo na lei e nos profetas e criaram, portanto, uma dicotomia. É verdade que quando Cristo vem, há uma ruptura, lei e profeta para trás, Cristo para frente. A ruptura não significa um antagonismo. Cristo é o cumprimento. Porque o que nós temos até então, na lei e profeta, era a sombra, ou era a profecia. Cristo é a materialização, é a substância, é o cumprimento. Portanto, há uma continuidade, mas há uma ruptura. Bem paradoxal, né? Mas vocês entendem? Em que sentido há uma continuidade? Ora, é como uma semente, que ela brota, daqui a pouco você não tem mais semente, vai ter uma flor. Então houve uma ruptura, cadê a semente? Não existe mais. Agora a semente é a flor. Então a forma é outra.
Agora nós temos o produto final, digamos assim. Então houve uma ruptura, mas você vai dizer que a flor não é a continuidade da semente? Então Cristo é a continuidade, mas não como quem procura dar continuidade aos ritos e aos procedimentos, mas como diz, a partir de agora isso fica para trás e eu me apresento como a substância do que foi dito. Há uma ruptura com a materialidade, mas há uma continuidade do significado. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está vendo? Cristo é o descanso sabático para todo aquele que nele crer. Cristo é a árvore da vida, ele é a videira verdadeira. Então tudo o que foi dito, ele agora se apresenta como sendo aquele que havia sido representado. Então, mas o judaísmo queria dar continuidade de seguimento no sentido de que tudo bem que nós tenhamos Cristo, mas temos que ter as coisas, porque essas coisas são a vontade de Deus. E aí Paulo vai dizer, não, o evangelho não são coisas. O evangelho é única e exclusivamente uma pessoa. Quem não conseguir fazer essa divisão, essa separação, e deixar de uma vez por todas o judaísmo e qualquer elemento do judaísmo, ou visão do judaísmo, ou perspectiva do judaísmo, ou viés judaizante, não poderá experimentar em realidade o evangelho. E um outro problema de que Paulo trata nessa carta, e aí eu confesso que eu consigo ver menos esse trabalho, mas todos os escritores ou leitores estudiosos viram o gnosticismo numa expressão muito grande aqui dentro, eu não vejo, sou honesto. Né? Mas quem sou eu para concordar ou discordar? Mas como o meu estudo que eu faço geralmente é um estudo muito aplicado do texto para a nossa realidade, né? Eu vou apontar quando chegar os momentos em que os estudiosos conseguem ver o gnosticismo, eu vou apresentar o que o gnosticismo pensava acerca, porque Paulo teria tratado para contrapor a essa visão gnóstica acerca de Cristo, acerca de Deus. Mas eu vou também apresentar os motivos por que eu considero que não tem muita expressão nesse sentido, na ocasião, eu vou demonstrar isso para os irmãos. Tá bom? Eu vou demonstrar, até porque o gnosticismo ele nasce de fato com toda a sua força, se torna de fato um problema no segundo século da era cristã. E a carta foi escrita no primeiro século da era cristã, no ano 60. Então, não sei até que ponto se pode dizer que no ano 60 da era cristã já havia problema com o gnosticismo. Por todos os efeitos, poderíamos dizer que a semente, o germen do que seria o gnosticismo já estava presente naquele tempo. Paulo já percebia algumas manifestações, embora um tanto espalhadas, e ele começa a tratar para que isso não cresça. Talvez esse aspecto pode haver. Então, nós temos dois grandes problemas. O problema do gnosticismo é o problema do mistério. O gnosticismo via a verdade como sendo um conhecimento secreto. A palavra gnosticismo é de gnose, conhecimento. Então, eles tinham que, para o homem conhecer a divindade, ele tinha que ter uma revelação de um conhecimento secreto que é privativo de poucos. E com isso eles teriam uma leitura muito subliminar dos textos sagrados, da própria experiência de Cristo. Eles viriam a negar a divindade de Cristo e negariam no pressuposto de que como pode o divino estar encarnado se a carne em si mesma é má e perversa. Surge aí o conceito de que essa carne é má e perversa, uma visão de uma vertente platônica, não é? Se bem que Platão não falou exatamente isso, é porque na história existem dois Platões, não é? Como existem dois Machados de Assis, como existem dois Cristos, como tudo que é verdadeiro tem dois, porque sempre tem uma linha do engano ao lado, maquiando a verdade desses que falaram na história de alguma maneira. Enfim, para os efeitos, nós vamos, então, trazer isso. De modo que o tema dessa carta, que eu propus já há algumas semanas, e que proponho agora nesse estudo, é que o centro dessa carta é Cristo. Ele é o centro. O judaísmo é periférico.
O gnosticismo é periférico, porque Paulo vai revelar Cristo em muitas nuances distintas, em vários prismas distintos. O Cristo em relação ao cosmos, à criação de Deus. O Cristo em relação à igreja. O Cristo em relação à história. O Cristo em relação aos nossos pecados. O Cristo, ele vai mostrando o Cristo em tantas perspectivas, para que você perceba a súmula de que ele fala acerca de Cristo. Nele habita corporalmente toda plenitude. Nada há fora de Cristo. Cristo é tudo. Não somente ele diz que Cristo, nele habita toda plenitude, mas vai dizer que aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade. Então ele vai colocar nele a toda a plenitude e nele a toda a plenitude da divindade, que são duas coisas distintas. Uma coisa é o ser divino, o ser absoluto do divino. Outra coisa é a plenitude de tudo que há, ou melhor, de tudo que existe. Ou seja, tudo que existe, existe porque há uma plenitude que a faz existir e viver. Vai mostrando Cristo nesse sentido. Até quando ele chega a dizer ao ponto que em Cristo se encontra todos os tesouros da sabedoria. E ele vai dizer, e se há algum mistério a ser revelado, esse mistério não é um mistério secreto, privativo de uns poucos iniciados, né? Uns poucos que conseguiram tocar uma experiência mística da verdade, e vocês não conseguem, somente esses magos do conhecimento, nada disso. Ele fala, se há algum mistério, esse mistério já foi revelado. Cristo é o mistério de Deus revelado a nós. Nele habita corporalmente toda a plenitude, e fala que toda a riqueza do conhecimento e da verdade estão em Cristo. Então, Cristo é o centro dessa epístola, e portanto não poderia ser outro tema dessa epístola, senão Cristo, a plenitude de Deus, o mistério revelado. Cristo, a plenitude de Deus, o mistério revelado. Então, do início ao fim, essa carta, ela é cristocêntrica. Nós vamos ter um outro olhar sobre Cristo ao cabo do estudo dessa epístola, e a nossa visão acerca do eterno de Deus também será outra, com certeza. Amém? Essa introdução, para vocês entenderem um pouco sobre a carta, mas eu quero me dedicar aqui a esses primeiros 8 versículos, nos próximos 40 minutos que se seguem. E interessante como que o apóstolo, no versículo 1 e 2, nós temos apenas aqui uma saudação, né? Paulo e Timóteo falam nessa carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Ele saúda os irmãos, mas ele começa efetivamente com ações de graças. Isso é costume do apóstolo Paulo, ele tem esse modelo. Ele tem uma saudação, em seguida ele faz uma ações de graças em virtude de algum louvor que ele possa fazer àquela igreja. Em seguida ele costuma fazer uma oração por essa igreja, para que ele entre efetivamente no assunto que ele quer tratar. Mas não pense você que esse prefácio, que inclui aqui as ações de graças, não pense você que é desprovido de substância, de riqueza da verdade do Evangelho. Eu quero ressaltar algumas coisas aqui dentro para os irmãos, dessa saudação. Porque mesmo quando Paulo saúda uma igreja, a sua saudação, ela vem totalmente recheada da verdade de Deus, tá bom? Ele diz assim, olha, 3 em diante. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então veja que Paulo está dizendo que quando ele orava
pela igreja de Colosso. Quando eu oro por vocês, eu não deixo de agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus por vocês, por esta igreja. Mas por qual motivo? O que essa igreja tinha que fazia com que Paulo agradecesse a Deus por tal igreja? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Então Paulo, ele logo apresenta duas características essenciais de uma igreja louvada, ou de uma igreja que tem um certo louvor, uma igreja que está no trilho da verdade. É exatamente a fé em Cristo e o amor para com os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Então nós temos a fé, temos o amor e temos a esperança. E essa esperança eles ouviram pela verdade do Evangelho. E quero que vocês então grifem bem essa expressão, verdade do Evangelho, que chegou até vós. Essa verdade chegou até os irmãos de Colossos, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então nós temos aqui a fé, o amor e a esperança. Nós temos a verdade do Evangelho. Nós temos a verdade do Evangelho, que é uma semente que se multiplica, que a semente vai germinando, e ao germinar ela gera frutos, e os frutos geram mais sementes que se multiplicam e vai alcançando todo mundo. Essa verdade do Evangelho que cresce, que se multiplica, que produz frutos. Agora, isso só acontece quando, é o último ponto que eu quero tratar aqui, se ouve e se entende a graça de Deus, ponto final. É isso? A graça de Deus, ponto. Quando se ouve e entende a graça de Deus, ponto. Não, quando se ouve e se entende a graça de Deus na verdade. Então, interessante que quando Paulo escreve, essa é uma carta muito madura de Paulo, porque Paulo trata das coisas essenciais da fé, coisas imateriais, coisas espirituais. Em 1 aos Coríntios, vocês vão ter uma ideia do que eu estou dizendo, Paulo trata de um adultério, de uma disputa entre os irmãos, entende? Ele resolve um problema de casamento, ele resolve um problema de uma divisão que estava tendo entre a igreja, entre os irmãos, ele resolve um problema, esses problemas muito... Aqui o apóstolo Paulo, ele trabalha com a verdade enquanto essência no coração e na mente dos irmãos. E aqui é o ponto essencial para mim, porque todos os nossos problemas práticos, por exemplo, toda igreja tem problema de casamento, natural. Alguns venceram seus problemas, mantiveram seus casamentos. Estou dando um exemplo de casamento porque talvez seja um dos casos mais práticos, né? Outros sofreram, o problema foi resolvido, mas entrou numa nova relação. Outros continuam nos seus problemas conjugais, sim ou não? Então, isso é natural, porque isso é do homem. Há problemas de disputa entre irmãos? Divisão? A verdade, o que mais há em igreja é divisão. Misericórdia, mas infelizmente chega um ponto que o irmão diz, eu não posso mais congregar com vocês. Para mim é estranho isso, né? É estranho. Eu penso que quando alguém chega a dizer, eu não posso mais congregar com vocês, eu penso que é quando existe um sistema tão bem elaborado que o próprio sistema expulsa aquela pessoa do meio por não querê-lo naquele meio. Mas eu vejo situações de divisão das mais banais possível, em todos os lugares. Na verdade, os motivos são banais. Os interesses é que são é o problema maior, né? É o problema maior, os interesses na divisão. Mas quem é que vai dizer, estamos dividindo, separando por tais e quais interesses? Então, geralmente se apresenta o quê?
uma razão. Como não há, muitas vezes não há razão suficiente, se pega ali uma situação totalmente banal, que se resolve, que se, né? Enfim, todo jeito. Mas eu estou dizendo assim que todos esses problemas que nós passamos, problemas de inimizade entre irmãos, eu poderia citar N problemas aqui que todos nós temos e todas as igrejas possuem, e nós estamos num processo de cura, libertação, mas esses problemas se manifestam exteriormente exatamente porque nós não somos interiormente dirigidos pela palavra viva do Evangelho, pela verdade do Evangelho. Lógico, nem todos os problemas são possíveis de serem resolvidos quando alguém é dirigido pelo Evangelho, porque alguns problemas se resolvem a 2, a 3. Então não depende de um. Vocês concordam ou não? Imagine que eu tenha um problema com o Gilson, um exemplo, o que não é verdade, só em tese, hipótese, e que o Gilson está com uma profunda disposição de resolver o problema entre nós, mas eu não tenho disposição. E aí ele acaba sendo vítima de um problema que ele quer resolver, mas que o outro não quer resolver. Então, entenda quando eu falo que esses problemas se manifestam quando não somos dirigidos interiormente. Então, não tome para você como uma carga. Meu Deus, então eu sou a causa. Não, talvez seja, talvez seja. Mas eu quero dizer que nem sempre significa que você é a causa. Às vezes você está envolvido numa situação e você, de todos os meios, buscando conciliação, buscando solução, e há um outro travando o processo. Isso acontece, tá? Então, eu não quero colocar peso nos irmãos, porque o Evangelho não traz peso. O Evangelho traz cura, libertação, traz paz, traz alegria. E caso você tenha algum problema, você, então, reflita, faça uma autorreflexão, faça um autojuízo seu, e aí você não vai ter culpa, você vai ter libertação. Porque o Evangelho não é para acusar, mas é para iluminar e curar em seguida qualquer enfermidade. Para todos os efeitos, a carta aos Colossenses, ela trata com essa verdade essencial e imaterial do Evangelho, que é o próprio Cristo. Quando essa verdade, que é Cristo, ela se esclarece dentro de mim, quando meu coração é iluminado, minha mente é iluminada, que eu chego ao ponto de não somente ouvir, mas de compreender, tudo se torna mais simples, tudo se torna mais fácil. Então essa igreja de Colossos, pelo que Paulo traz, ela não era uma causa de problema de erros doutrinários, mas talvez ela estivesse sendo uma possível presa desses elementos do judaísmo e do gnosticismo que já rondava esta igreja. Veja que Paulo, ele vai elogiando a fé de vocês em Cristo. Desde que nós ouvimos a fé de vocês, nós começamos a glorificar a Deus pela fé de vocês, a fé que vocês têm em Cristo. Tanto é, porque os irmãos percebem aqui no capítulo 2 dessa epístola, veja que Paulo, quando ele vai falar sobre o judaísmo, ele relembra a questão da fé dos irmãos de Colosso, e aí ele orienta os irmãos a que eles continuem nessa fé. Capítulo 2, versículo 6. Como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Ele diz, vocês têm que continuar assim. Não me parece aqui que ele trata de um problema de apostasia dessa igreja. Mas ele diz, vocês têm uma fé digna de ser louvada, e de que nós chegamos a ponto de render graças pela fé que vocês têm em Cristo. Agora, há de se tomar o cuidado para que essa fé permaneça pura, para que o andar de vocês continue nessa mesma fé, sem vacilar, sem abrir mão, nela radicados, confirmados nessa fé em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizendo que esses irmãos, eles entenderam a graça de Deus na verdade. Por que Paulo ele traz essa característica, né? Essa predicação, a graça de Deus na verdade? Porque na verdade. Porque é certo que todos no primeiro século falavam da graça de Deus. Não pense você que havia um judaizante, ou quem quer que seja, que falasse, não, é a lei sem a graça.
Não, fala na graça de Deus em primeiro lugar. Agora, essa graça não pode ser graça se ela anula os fundamentos da nossa fé em Moisés. É a hora que eles queriam trazer, o judaísmo a partir de um sofisma presente até os dias de hoje. Muitos dizem, não, a graça de Deus é tudo. A graça, sem a graça de Deus. Agora ocorre que essa graça não pode ser graça desprovida dos fundamentos da fé, que é a Torá e os profetas. Por não terem eles a compreensão da graça de Deus, na verdade, segundo Cristo. Totalmente em Cristo, sem nenhum ranço do judaísmo, sem nada do judaísmo. Quando se fala da graça de Deus, do Cristo de Deus, numa relação para com a lei e os profetas, é apenas para demonstrar como que Cristo, ele é a realidade daquilo que for profetizado. E que, portanto, profecia cumprida, nós temos apenas o seu cumprimento, ela deixa de existir enquanto profecia. Porque se está cumprida, cadê a profecia? Ela alcança o seu cumprimento, alcançou a sua realização. Então Paulo vai dizendo disso, como que este evangelho, essa palavra, essa verdade do evangelho, essa graça do evangelho, ouvida e também entendida e crida, como que ela frutifica. E quando Paulo fala de frutificação, ele toca basicamente em 3 coisas muito importantes. Ele fala da fé, da esperança e do amor. Interessante que Paulo, ele fala da fé, esperança e amor em vários lugares das suas cartas. Fala em Colossenses, ele fala lá em Tessalonicenses, ele vai falar também em 1 Coríntios, está sempre falando. Mas em 1 Coríntios capítulo 13, ou capítulos 12, 13 e 14, esses 3 capítulos, ele coloca a fé, a esperança e o amor como sendo um tripé de uma vida cristã saudável e, sobretudo, de uma vida cristã madura. Veja que no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala sobre os dons espirituais. Engraçado que até hoje eu recebo e-mails e recebo WhatsApp de pessoas me perguntando acerca dos dons espirituais. E aí a minha resposta, eu estou cansado de responder assim, leia 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14. E a súmula de tudo é o capítulo 13. Lá explica tudo certinho, claro. Capítulo 12, ele fala, olha, são muitos os dons. Tem dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação, dom da palavra, dom de profecia, já falei, né? Dom de sabedoria, de conhecimento, de ciência, tal, série de dons. Ocorre que o mundo, o mundo cristianizado, sobretudo aqui a América, né? Toda a América Central, América do Norte, América do Sul, o Brasil, sobretudo, então, traz uma carga muito grande em razão dos dons espirituais por causa do movimento pentecostal. Eles querem saber sobre os dons. Eles querem saber que tem dons, tem manifestação. Eles querem alguma coisa, que alguma coisa aconteça. O problema é que eles se esquecem. É igual a pessoa vou dar um exemplo para vocês entenderem bem. Eu vou falar de um exemplo prático, depois a gente vai para Coríntios de novo. Uma pessoa que gosta de dinheiro. Então ele dedica toda a sua vida para ganhar dinheiro. Então ele trabalha em 2 empregos, se tiver 3 ele trabalha, se tiver 4 ele trabalha. Sacrifica a família, sacrifica o feriado, sacrifica o final de semana, sacrifica a noite de sono, sacrifica a saúde, sacrifica o momento de alimentação por causa do dinheiro. Só que essa pessoa trabalha pelo dinheiro para poder falar assim, olha, eu tenho tantos mil na poupança, tantos mil aplicado, né? Eu tenho tanto em dinheiro, mas ele próprio ele se esquece que o dinheiro não tem um fim em si mesmo. O dinheiro é bom. Como não é bom? Mas o dinheiro é bom quando você pode gastar. Não para guardar. Lógico, eu não estou dizendo que as pessoas não devam ter a sabedoria de ter uma reserva. Isso é outra coisa. O problema é que dinheiro ele tem uma finalidade. É te possibilitar, humanamente falando, terrenalmente falando,
alguns prazeres. Quando você não come uma boa comida, você come uma comida de péssima qualidade, você não dá ao seu paladar o que você deseja, porque a comida é cara, mas você tem muito dinheiro para comprar aquela comida, mas você não, prefere que o dinheiro fique guardado a comer aquela comida saborosa. Vamos fazer um churrasco, a pessoa compra umas pelancas para assar, a picanha fica lá, ele não compra picanha porque é cara, mas ele tem dinheiro de sobra. Picanha é mais gostoso, mas é mais cara. Eu acho que não é por aí, né? Não é para você ser um pródigo, um gastador, não é isso que eu estou falando. Mas o dinheiro é bom quando a sua família está feliz, quando a sua família pode usufruir de alguma coisa que o dinheiro possibilitou, nesse mundo terreno. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro. É capaz de chegar num lugar assim, e para almoçar, e se você oferecer a sua própria marmita, que você acabou de comprar para eles, por educação, está servido, ele fala, não, aceito, muito obrigado, e pega e come. E tem dinheiro de verdade. Não pode gastar, né? Não pode gastar. Então, essa pessoa não vive. Para quem quiser entender uma perspectiva sobre o que eu estou dizendo, bíblica, leia o livro de Eclesiastes. Lá ensina você tudo isso. Lá ele fala sobre, inclusive, essa questão de riquezas materiais, daquele que não usufrui, ele só sofre. Ele sofre para adquirir, sofre com medo de ser roubado, e no final ele morre sem usufruir, aí os filhos vão brigar pelo que ficou, e ele não pode fazer nada, nem está lá para poder defender o dinheiro dele. Bem, isso eu quero dizer com isso que é quando alguém tem um meio e não consegue ver o fim, o objetivo. Quanto aos dons espirituais, a maioria das pessoas que discutem sobre dons espirituais, e eu estou falando sobre fé, esperança e amor, aqui em Colossenses, fui para Coríntios para poder demonstrar como que Paulo explica isso. A maioria das pessoas que buscam e querem essas manifestações, eles querem a manifestação pela manifestação. Eles querem que alguém se levante no meio e entregue uma profecia, que alguém fale em línguas no culto, porque alguém falando em línguas no culto, parece que o culto é poderoso, parece que a presença de Deus está ali. Como se porventura fosse possível que ele não tivesse presente. Não é? Mas ele quer achar assim, o pregador é poderoso, tem unção, o cantor é poderoso, tem unção, a igreja tem unção, é uma igreja fervorosa. Eles pensam assim. Mas aí o povo vai dizer, não, gente, calma. Os dons são muitos, são variados. Em 1 Coríntios capítulo 12, ele apresenta uma série de 9 dons, mas não esgota a relação de dons, porque em outros livros, como Romanos 12, ele apresenta outros dons. Pedro também na sua carta fala de outros dons. E em toda a Bíblia você vai encontrar diversos dons, que não se esgotam nesses aqui descritos. Não é? Ele diz que os dons, ele visa o outro, o bem-estar do outro. Ele visa a edificação de todos. Ele quer dizer, um dom é exercido por um membro do corpo, mas nenhum membro existe para si mesmo. Imagine só o olho, vamos colocar o olho como um membro do nosso corpo, né? E ele fosse um olho bonito, se bem que olho bonito é muito relativo, né? Tem gente que acha o olho da irmã Salete bonito porque é olho azul ou é verde? Verde. Tem outros que acham o olho azul bonito, outros acham castanho, preto. Eu gosto mais, para mim, a beleza do olho está na expressividade, não necessariamente na cor. Enfim, mas cada um tem um jeito. Mas imagine só o olho belo, o olho da irmã Salete, eu sou olho verde. Então, exigir do corpo a adoração ou o serviço a ele. Como é que não seria um corpo todo a serviço dos olhos? Mas não. Ele diz, o membro do corpo, ele traz consigo aquele dom para servir o corpo. Então ele não existe para si mesmo. Ele não tem um fim em si mesmo. Então ninguém fala em língua para falar. Ninguém profetiza para profetizar. Ninguém tem sabedoria para ter. Os dons têm que ser compreendidos como sendo uma bênção de Deus, dado a determinados irmãos ou a determinada pessoa,
no meio de uma assembleia, com vistas a atender a assembleia. É a edificação, visa a edificação. Então, esse é um princípio fundamental, que o dom não existe para si mesmo. Segundo, se o dom visa o corpo todo, então, quem está agindo aqui é o Espírito. E, portanto, é o Espírito quem sabe qual dom e em qual situação e por que deve se manifestar. O Espírito, ele entrega os dons e os manifesta como lhe apraz fazer. Não é como eu quero. Porque nós temos a tendência de falar, não, nossa igreja tem o dom de línguas, então nós vamos dar ênfase a isso. Todo mundo falando em línguas, tal, línguas, e quando muito uma ênfase do dom de profecias, daquele modelo que todo mundo já conhece, que de profecia tem quase nada. Não é para não dizer nada, não vamos também ser radicais, não é? Mas tudo bem. Então, o Espírito é quem age. Então, a igreja tem que estar totalmente submissa e subordinada e sensível ao Espírito e ao querer do Espírito para ser conduzida pelo Espírito. Enfim, mas ele vai dizendo então, estou colocando alguns fundamentos que ele vai explicando, que quando então você tem dons diversos, nenhum membro pode se sentir inferior em relação ao outro por pensar que o seu dom tem menos valor. Ele diz, não existe maior valor ou menor valor. Não existe. Não existe melhor dom e pior dom. Todo dom é necessário. Você quer ver uma coisa que a gente despreza, mas que tem uma importância tremenda? Uma coisa que a gente não dá muita atenção, mas que tem uma importância muito grande. Vou colocar 2 objetos aqui. O que é melhor? Um bom carro ou uma panela? Depende. Se você quiser fazer uma comida, o seu carro não tem nenhuma razão de ser nesse contexto. Entende ou não? E se você quer viajar, a panela não tem. A panela ganha uma importância tremenda na hora da refeição e o carro ganha sua importância na hora de fazer uma viagem. Com isso ele quer dizer o quê? Quem é melhor, quem é maior? Falou, não existe maior nem menor, existe funcionalidades. Funcionalidades. Ou seja, nós queremos uma igreja que tenha dom de cura, para curar. Quando alguém ficar doente, curar. Seria bom, né? Quando alguém adoece é difícil, né? Sobretudo quando é uma doença muito grave, a gente sente muito impacto, tal, e a gente queria, às vezes, curar aquela pessoa, vê-la curada. É muito bom. Mas há um detalhe que nós temos que atentar. Todos vão morrer. Isso não é nenhuma fatalidade ou fatalismo. Mas Jesus ressuscitou a Lázaro. E ele morreu novamente. Jesus curou o leproso, e o leproso morreu. Pode não ter morrido de lepra, mas morreu de outra coisa. O que significa que, nesse aspecto do corpo, a cura ela tem uma importância, mas ela não é determinante. Agora, e quando as almas, os corações, estão sendo enganados, e estão morrendo, estão aprisionados no engano, e falta uma palavra de sabedoria ou de revelação da vontade de Deus. Você percebe? Pastor, então qual dom é melhor nesse caso? Não, tem dons e tem dons. O fato é que quando o apóstolo Paulo quer nos ensinar sobre a busca dos dons, ele fala, procure pelo melhor dom. Quando fordes buscar os dons, buscai os dons, os melhores dons. Mas aí ele diz, e eu vos apresento um caminho sobremodo excelente. O caminho na busca dos dons. Ele vai dizer, o amor. Ou seja, quando você for procurar um dom, eu quero um dom. Quer ver uma coisa? Quem aqui quer um dom de Deus? Você já tem alguns, ou algum. Mas quem quer um dom? Perfeito, o Bruno quer um dom. Quem mais? Só o Bruno? Ninguém mais quer dom nenhum?
Você já tem todos? Ah, você também quer? Ah, já tenho todos. Ah, todo mundo quer. Bem, e o que nós fazemos para ter esse dom? Nós buscamos, nós pedimos. Lembre-se que quando se trata das coisas do Espírito Santo, a Escritura nos orienta a pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Qual é o filho que pedindo ao pai um pão, ele lhe dará uma pedra? Que dirá o Pai Celestial, né, vos dará tudo que pedirdes, ou dará o Espírito prometido. Bem, de todo modo, o que você faz? Agora a pergunta é, e qual dom você quer? O que você faz para tê-lo? E a questão é, o que te motiva a querer e buscar esse dom? Se não for o amor, você está no caminho errado. Em outras palavras, o que ele está dizendo? O amor nunca é para si próprio. O amor para si próprio não é amor, é egoísmo. O amor é altruísta. O amor é o outro, visa o outro. O amor é doação constante. Então, quando você for buscar os melhores dons, lembre-se, o melhor dom é o dom que vai atender os outros. É quando você fala, puxa vida, o quanto eu queria o dom de cura, porque eu vejo que essa igreja, os nossos irmãos sofrem muito de enfermidade. Um exemplo, sempre doentes. Então, Senhor, eu queria ver os teus irmãos sadios para a glória do teu nome, para evangelizarmos, para congregarmos, para tal. Ou você, eventualmente, pode buscar o dom da generosidade, tem esse dom. Se bem que quem é que vai querer esse dom, né? O dom da generosidade está em Romanos capítulo 12. Na verdade, é o dom da liberalidade, né? Senhor, eu queria tanto ter recursos de maneira diferente, que o Senhor me desse os meios para eu abençoar, eu quero abençoar. Enfim, mas quando Paulo ele faz todo esse equilíbrio sobre os dons existem, os dons são necessários, a depender da necessidade do corpo e do querer do Espírito Santo. Nós participamos do processo ativamente, buscando os melhores dons, e esse melhor não é o melhor que eu julgo em potencial em um ao outro, mas é aquilo que o corpo necessita, portanto, em amor ao corpo, eu busco tais dons. Mas ele diz o seguinte, todos os dons, eles, embora tenham a sua importância, é onde ele procura direcionar o nosso olhar. Ele fala, eles são temporais. Eles só atendem um momento específico. Eles são pontuais. Atende uma necessidade do momento. Resolve um problema de hoje. Ele fala, por isso, todos os dons, eles passam. Havendo profecias, passarão. Ciência, passará. Línguas, cessarão. Passam. Mas ele fala, há 3 coisas que prevalecem. Isso não pode faltar. Quando tudo passar, deve prevalecer na sua vida 3 coisas, porque essas não são temporais. Ou sendo temporais, atendem um tempo maior. As 3 coisas que não passam, ou que passam e não passam, é a fé, a esperança e o amor. E desses 3, o maior é o amor. E isso por uma razão muito simples, porque até a fé e a esperança passam. Passam porque um dia, quando nós entrarmos para a eternidade, a fé não será necessária. A fé é a certeza, a convicção do que não se vê. Quando nós nos livrarmos dessa cadeia circunstancial dos sentidos, a fé não será necessária. E a esperança é aquilo que se aguarda. E tendo eu alcançado o que eu aguardava, não terei mais esperança, porque já teria alcançado. Ora, o amor será para todo sempre. Por isso que a fé, a esperança e o amor é o tripé, enquanto 3 alicerces e fundamentos de uma vida cristã estável, de uma vida cristã sadia, de uma vida cristã madura. Então a igreja precisa perseguir este equilíbrio desses 3 fundamentos: fé, esperança e o amor. E os dons? Os dons têm a sua importância, porém, eles resolvem problemas pontuais, devemos buscá-lo com bastante sabedoria, motivados pelo amor.
temos que compreender que eles devem atender ao outro, não a mim mesmo, mas essas três coisas todos devem ter. Porque Paulo louva a igreja de Colosso pela fé, pela esperança e pelo amor, como sendo o fruto produzido pela verdade do Evangelho que eles ouviram e compreenderam. Quando se ouve e compreende a verdade do Evangelho, a graça de Deus, na verdade, isso produzirá fatalmente em nós esses três fundamentos: fé, esperança e amor. Isso é tudo para uma igreja estável, uma igreja sadia, uma igreja madura. E esse é o louvor que Paulo traz a esta igreja de Colossos.